Então, nesse momento, como nós estamos aqui reunidos, então, para estudarmos a Bíblia, vamos, neste momento, abrirmos as nossas Bíblias em Mateus 26. Eu quero trabalhar com vocês e estudar também um dos últimos temas da vida de Jesus, né? Das últimas cenas em que toda a missão de Cristo na Terra, ela começa a ganhar mais ênfase. Quantos aqui conhecem Jesus no Getsemane? Quantos aqui conhecem essa história? Não todos, né? Deveríamos nós saber, então. Eu quero falar especificamente sobre isso, porque esse tema vai tratar de uma coisa muito importante. Sobre o que Jesus, ou o porquê que ele teve a sua vida aqui na Terra. Nós iremos então estudar isso. E antes de nós estudarmos, do versículo 36 ao 45, eu peço novamente que vocês possam curvar as suas frontes para assim falarmos com o nosso Deus. Pai, neste momento iremos estudar então as últimas cenas da missão e da vida de Cristo aqui. Que o Senhor nos auxilie, que pelo Teu Santo Espírito possa nossa mente ser aberta para que essas verdades possam entrar e assim possamos refleti-las e tirar muitas conclusões e lições também para a nossa vida. Esteja o Senhor conosco e que não possa haver distrações e nem falta de atenção, mas total concentração agora, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Amém. Irmãos, vamos então começar a ler estes versos. Eu peço que vocês acompanhem juntamente comigo, porque todos eles vão ser muito importantes. Verso 36, na minha versão da Bíblia, diz assim: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Ele disse isso para os discípulos, não disse? Só que aí, agora no verso posterior, vamos entender que Jesus não levou todos os discípulos. Ele levou alguns discípulos. E olha aqui no verso 37. E, levando-se consigo Pedro, ou Simão, e os dois filhos de Zebedeu. Quem eram os dois filhos de Zebedeu? Tiago e João. Tiago e João eram os dois filhos de Zebedeu. E começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Agora pare para pensar. Como que Jesus estava se sentindo nesse momento? Triste e angustiado. Logo a mais, eu vou estudar um pouco mais com vocês sobre esse sentimento de tristeza e angústia. Qual foi o parâmetro desse sentimento de tristeza e angústia? Depois a gente vai estudar isso. Vamos continuar lendo, verso 38. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Em outras versões vai dizer tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Quem disse isso? Jesus. Entrem agora no contexto da história. Imaginem Jesus dizendo isso para os 3 discípulos que ele convidou para estar com ele ali no jardim do Getsemane. Verso 39, e adiantando-se um pouco, ou seja, ele se afastou um pouco ali dos discípulos, que Jesus ali ordenou que eles ficassem, e prostrou-se sobre o seu rosto. Ou seja, ele abaixou a cabeça, porque a angústia dele, a tristeza era tremenda. E orando, dizendo: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, seja possível, Senhor. Contudo, não seja como o que eu quero, e sim como o que? Tu queres. Não que seja de acordo com a minha vontade, Deus, mas que seja de acordo com a tua vontade. Olha que ensinamento. E voltando para os discípulos, Jesus, ele ali sentiu o desejo de ter os discípulos consigo. Lembra que ele se afastou um pouquinho? Ele desejou ter palavras bondosas e ali consoladoras dos discípulos,
porque ele estava sofrendo angústia terrível. E aqui no livro O Libertador, na linguagem de hoje, né, nós vamos estudar um pouco o porquê que Jesus voltou ali para os discípulos. Mas vamos continuar aqui nos versos. No verso 40. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. Olha que tristeza para Jesus. E disse a Pedro: então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem, meus amigos, e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está forte, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, ou seja, Jesus ali se afastou pela segunda vez, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba. Sabe o que Jesus falou depois? Olha essa frase: faça-se a tua vontade. Olha a resiliência e a perseverança de Jesus. Olha o quão profundo Jesus teve que ir para dizer essa frase. Imagina, faça-se a tua vontade. Meus amigos, ele estava numa pressão terrível. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Quem Jesus achou outra vez dormindo? Quem? Os discípulos. Os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Porque os olhos deles estavam pesados, deixando-os novamente. Pela terceira vez, Jesus se afastou. Foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse. Ele não disse agora as outras palavras. Olha o que ele disse. Vocês ainda estão dormindo, descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Agora, preste atenção aqui para mim. Qual era o contexto que Jesus estava passando ali no jardim do Getsemane? E para contextualizar ainda mais, vocês sabem o que significa a palavra Getsemane? Getsemane, a palavra Getsemane significa lagar dos azeites. Sabe o que era isso? Naquele tempo dos hebreus, existia muita oliveira. Ali era abundante. Lá eles tinham azeite de sobra. E esse lugar chamado lagar era o lugar em que eles pisavam para se formar os azeites. E é dali, daquele lugar, se formava o azeite. E olha que coisa interessante. Jesus foi para aquele lugar. E esse nome, Getsemane, possui um grande significado do porquê que Jesus estava com grande angústia e tristeza. Eu vou agora para o livro O Libertador e vocês vão agora entender o porquê que Jesus estava com tão grande angústia. Devia carregar a culpa da humanidade caída. Preste atenção. O peso desse fardo era tão grande que Cristo temeu ficar para sempre afastado do amor de seu Pai, do próprio Deus. E ele exclamou: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Olha o que Cristo estava passando, meu amigo. Cristo, o próprio Senhor, o nosso Mestre, sentiu medo de poder ficar para sempre separado com Deus por causa ali do pecado. Era uma pressão terrível. Agora o Salvador queria passar a noite inteira em oração. E ele chamou os 3 discípulos para isso. E sabe quem eram esses 3 discípulos? Os melhores amigos de Jesus. Pedro, um zeloso seguidor de Cristo. Tiago e João, que eram antes discípulos odiados, agora são discípulos amados, estão ali com Jesus. Só que tem um pequeno problema. O que aqueles discípulos fizeram para com Jesus?
Ficaram com ele em oração ali, em resiliência na oração? Não. Entenda, Jesus estava literalmente sozinho. Fiquem aqui, Jesus disse, e vigiem comigo. Ele ordenou isso. Ele se afastou um pouco ali, não tão longe que não pudesse os discípulos o ouvirem e o verem, e caiu prostrado no chão. Ele estava tão pesado, mas tão pressionado, que ele não aguentou. Teve que cair no chão. Você já teve uma gripe assim muito forte, em que seu corpo ficava mole assim? Todo mole? Você só queria ficar em cama, você não queria mais para nada, você faltou o seu trabalho, ou mesmo sua faculdade ou escola, porque estava muito doente? Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu várias vezes. E eu posso te dizer, a experiência de Cristo foi ainda pior. Imagina o porquê que Cristo teve que sofrer aquilo. Por quê? Sentiu que estava sendo separado do Pai pelo pecado. O abismo era tão largo, tão escuro, tão profundo, que seu espírito estremeceu diante dele. Ele não podia exercer o seu poder divino para escapar daquela angústia. Porque se ele exercesse o poder divino dele, ele não seria digno de ser o nosso Salvador. Cristo estava passando por um momento terrível. O destino da humanidade estava numa balança. Isso variava. Ele ou poderia pecar, ou nós poderíamos estar eternamente condenados. Como homem, devia Cristo sofrer as consequências do pecado humano. Como homem, tinha que sofrer a ira de Deus contra a transgressão. Olha que amor! Por meio dessas palavras, nós começamos a entender quem é esse Jesus. Olhe na Bíblia, meu amigo, e olhe especificamente as últimas cenas de sua dor. No lugar do Getsemane, e você entenderá quem é Cristo. Está aqui. Terrível tentação. O tentador havia chegado para a última e terrível batalha ou luta. E se fracassasse ali, se o diabo naquele momento fracassasse ali, o reino do mundo finalmente se tornaria de Cristo. Amém por isso, né? Porque Cristo ali iria vencer Satanás. E ele seria derrotado, finalmente. Se pudesse, então, Satanás, ao contrário, vencer a Cristo, a terra se tornaria reino de Satanás. E raça humana estaria para sempre em seu poder. Então entenda, havia uma grande responsabilidade para Cristo naquele momento. Ou ele salvava a humanidade, ou ele ficava inocente perante Deus e deixava a humanidade agora com Satanás. Mas Cristo disse uma decisão: eu vou salvar esse meu filho. Eu vou salvar, custe o que custar. E olha o que mais diz aqui. O coração de Cristo, ele foi transpassado como uma espada pelo pensamento de que aqueles a quem ele tanto amava, você, meu irmão, a quem você tanto ama, Cristo, se uniram a Satanás em suas tramas. O conflito era terrível. O grande conflito naquele momento chegou a tão uma ênfase que Cristo poderia ter caído naquele momento. Os pecados da humanidade pesavam sobre Cristo. E a sensação da ira de Deus contra o pecador, ou contra o pecado, estava esmagando a sua vida. Você está entendendo agora a semelhança com o nome Getsemane? Cristo estava sendo esmagado como um azeite de oliva.
E naquele momento, em outros evangelhos, vai dizer que literalmente Cristo suava sangue. Isso não se assemelha com a gota de óleo de azeite que cai quando o azeite é esmagado? Cristo estava sendo literalmente esmagado. Em sua agonia, ele agarra o solo frio, como se assim pudesse evitar que se separasse ainda mais de Deus. De seus lábios empalidecidos, porque ali estava havendo uma grande pressão sobre ele, vem o amargurado clamor: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mesmo naquelas circunstâncias em que Cristo quase morria de tristeza, acrescentou: contudo, não seja como o que eu quero, mas, ó Pai, seja como o que tu queres. Em sua vida, você vê muitas lutas e dificuldades. Você diz: eu sou fiel até o fim, mas aquela dificuldade vem tão forte que, não consigo. Meu pé está doendo, ou eu fui traumatizado. Você acaba cedendo, porque você acha que o pecado é grande demais para que possa ser vencido. Mas sabe o que Cristo declarou ali? Que não seja como o que eu quero, mas como o que tu queres. Se Cristo destinou um plano para nós, se Cristo destinou uma herança para cada um de nós, se nessa vida não há mais alegria nenhuma, olha o mundo afora, que tipo de vida as pessoas estão vivendo? Eu sei que em Cristo eu encontro mais alegria do que se fosse lá fora. E naquele momento, Cristo almejou muito a consolação humana. Agora eu quero jogar uma pergunta para vocês. Quando vocês se sentem assim muito angustiado, e você tem uma tristeza e você quer jogar tudo isso para fora, você tem um amigo muito próximo, você vai até ele e conversa todos os seus problemas para ele. Você tem esse amigo, não tem? Só que Cristo naquele momento não tinha. Cristo encontrou os discípulos dormindo. Será que nós também estamos dormindo no ponto? Será que muitas vezes nós temos deixado Cristo de lado para atender a tendência dos nossos olhos pesados? Porque eles estavam com os olhos pesados. Cristo também estava, mas ele ali perseverou a oração da noite inteira. Só que ele não tinha amparação humana. E olha o que diz mais aqui. Era terrível a tentação de deixar que a raça humana levasse sua culpa. Enquanto Cristo comparecia inocente diante de Deus, se apenas visse que os seus discípulos compreendiam e apreciavam tal missão de Cristo, ele se sentiria mais fortalecido. Mas Cristo não sentiu isso no momento. Cristo estava sozinho, tanto do lado humano como do lado de Deus, porque Deus não poderia se aproximar de Cristo, porque ele estava com o peso todo do pecado em mãos. Eles não atentaram para o aviso de Cristo: vigiem e orem. Eles não se atentaram. E Cristo tem tido o mesmo alerta. Você tem vigiado e orado? Você tem me buscado em primeiro lugar? Você tem colocado o seu coração em minhas mãos? Você tem me amado de verdade? Ou é só um amor falso? Será que os discípulos estavam à disposição de estar ao lado de seu mestre? Será que nós estamos em disposição para estar ao lado do nosso mestre nos piores momentos? Quando o Salvador mais precisava de suas orações, eles estavam dormindo.
Seu sofrimento era ainda maior quando ele voltou dos discípulos. Era ainda muito maior. O seu suor era como gotas de sangue, assim como eu falei antes, que caíam no chão. O cipestre e as palmeiras eram testemunhas silentes de sua angústia. A única testemunha eram os anjos lá do céu e a natureza ali em volta. O homem não estava com Deus. De seus frondosos galhos, gotas pesadas de orvalho caíam sobre o rosto e sobre o corpo prostrado de Jesus. Como se a sua natureza só chorasse sobre o seu Criador, que sozinho lutava contra os poderes das trevas. Sozinho. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu. Uma voz cheia de angústia humana declara: meu Pai, ó meu Pai, se não for possível que afaste de mim este cálice sem que eu beba. O que ele declara? Faça-se a tua vontade. Jesus se afastou e voltou para o seu lugar de retiro pela terceira vez, onde caiu prostrado novamente. A humanidade do Filho de Deus temeu naquela hora de prova. O terrível momento de decidir o destino da humanidade havia chegado. Nós estávamos sim na balança. Se Cristo ali errasse em um ponto, você não poderia mais ficar aqui. O destino da humanidade oscilava na balança. Cristo parecia ter se recusado a beber da taça destinada à humanidade culpada. Ele parecia fazer isso, mas ele não fez. Poderia ter enxugado o sangrento suor de sua testa e nos deixado a perecer em nossa iniquidade. Ele poderia muito bem fazer isso, ele tinha poder para isso. Ele era Deus. Ele fez isso? Não, ele não fez isso. E nos deixado a perecer em nossa iniquidade, poderia ter dito que o transgressor receba a pena pelo seu pecado. Eu volto para o meu Pai. Terá o inocente que sofrer as consequências da maldição do pecado a fim de salvar o culpado? Terá eu de sofrer em prol dessa causa? Cristo está declarando com amor. 3 vezes ele recuou. Derradeiro e supremo sacrifício foi feito ali. Agora ele vê a raça humana que está desamparada, vê o poder do pecado levantando-se diante dele e os ais de um mundo condenado. Ele teve que segurar isso próprio. Ele vê seu iminente destino e toma a decisão: eu salvarei a humanidade, custe o que custar. Meu Pai me disse: eu vou vir salvar a humanidade, eu vou vir salvar você, e mesmo que pereça um, eu morrerei por esse um. E esse foi um grito forte de Cristo, a ponto de ele suportar isso sozinho. Ele venceu então o pecado. Havendo tomado a sua decisão, caiu agonizante. Eu imagino essa cena. Cristo desfigurado. Na segunda vez que ele voltou aos discípulos, os discípulos não reconheceram Jesus, porque ele literalmente estava desfigurado pela angústia e tristeza. Onde estavam nessa hora os seus discípulos para que amparassem com as mãos a cabeça do desfalecido mestre? E sabe, os discípulos ali não ampararam Jesus. Sabe quem foi que amparou Jesus naquele momento? Um anjo. Mas a humanidade rejeitou Cristo, rejeitou o construtor.
A pedra angular foi rejeitada. E será nós que iremos rejeitar? Será eu e você que vai rejeitar o amor de um Deus Criador, que suou gotas de sangue para que pudéssemos ter a vida eterna? O que você está fazendo em prol dessa causa? Tem você se doado 100% para Cristo? Tome o meu jugo, pois eu sou manso e suave de coração. O anjo teve que garantir a Cristo que sua morte resultaria na completa derrota de Satanás e que o reino deste mundo seria dado aos santos do Altíssimo. Será que nós somos esses santos do Altíssimo? Disse-lhe que ele veria uma multidão de salvos, pessoas eternamente salvas. E agora eu digo e apelo a você: você sente em seu coração que você tem estado com Cristo, não fazendo como os discípulos fizeram, mas fazendo ao contrário disso, estando 100% dedicado a Ele? Está você fazendo tal coisa? Cristo, meu amigo, está perto de voltar. Está mais perto de voltar enquanto nós começamos a crer. E eu apelo incessantemente para que você compreenda que estamos vivendo nos últimos milésimos da volta de Cristo. E basta você decidir. Você está ao lado de Cristo ou não? Queres mesmo ver você Cristo voltar? O seu lábio é louvor a Ele? Suas ações são dignas a Ele? Queres mesmo ver Cristo voltar? Eu quero ler um último verso com vocês, de João 19:30. E diz assim: quando Jesus tomou o vinagre, Ele disse: está o quê? Consumado. Está feito. O grande conflito terminou. Satanás está derrotado. A Bíblia diz que Cristo venceu Satanás naquela cruz. E recebemos a verdadeira herança da promessa, que em breve iremos ver Jesus voltando e com Ele moraremos eternamente no céu. E você, meu irmão, você está trabalhando em prol dessa causa? Você está arrancando o seu eu de você mesmo para dar a Cristo? Porque Cristo declara: todo aquele que negar-se a si mesmo e pegar a minha cruz é meu discípulo. Você é discípulo de Cristo? Você tem entregado o seu coração a Ele? Eu pude provar isso há 3 anos atrás. Eu não me reconheço mais. Eu era muito atrelado ao mundo, embora eu estivesse na igreja. Eu era um jovem de 11 para 13 anos, mas perdido dentro da igreja. Eu via sites que não devia. Eu tinha amigos que eu não deveria ter. Eu era influenciado. E tudo aquilo cooperava para que eu me afastasse ainda mais de Deus. Mas eu lembro de um momento. Me lembro até hoje. A janela estava aberta em minha frente. Eu estava ajoelhado na minha cama. E não aguentando mais essa separação, eu decidi me entregar completamente a Ele. E hoje eu quero dizer a você que o mundo não tem nada para nos dar. Cristo provou isso na cruz. Não tem nada para nos dar. Porque a nossa verdadeira esperança está na breve volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E Cristo me fez várias vezes a mesma pergunta: você quer ver mesmo Cristo voltar? Eu tive que aprender a dizer sim. Só que eu tive que entregar totalmente o meu coração a Ele. E eu faço a mesma pergunta para você: queres mesmo ver Cristo voltar?
prazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e oração, ou estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrasses com Jesus? É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror!